São 7h33. Hoje é dia de entrevista aqui no estúdio. O ortopedista, presidente da Sociedade Brasileira do Quadril Regional Paraná, Gladstone Matioski Filho, é o convidado aqui no estúdio. Antes da gente começar a conversa, já ouvi os ouvintes que quiserem fazer perguntas, a gente vai falar sobre saúde do quadril. 419-9277-0063 para encaminhar as perguntas. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberta. Agradeço muito o convite e vou tentar esclarecer algumas dúvidas dos ouvintes. Legal, você recentemente assumiu a Regional Paraná da Sociedade Brasileira do Quadril, então antes da gente falar sobre as questões mais práticas aí, como que funciona a sociedade e essa divisão, explicando para leigos aqui, né, das especialidades da ortopedia? Então, dentro da medicina, a ortopedia e traumatologia é uma especialidade que hoje você faz uma residência médica de 3 anos e depois você pode escolher uma área de atuação dentro da ortopedia. Ela é dividida devido a diversas patologias, a diversas opções de tratamento em algumas áreas como coluna, quadris, joelhos, pé e tornozelo. Então é meio segmentado dentro da ortopedia. É a especialidade dentro da especialidade. É uma área de atuação dentro da especialidade, né? E a área que eu faço, a especialidade de quadril, você faz mais um ano de formação dentro da ortopedia. Então, no total, a formação de ortopedista e especialista em quadril são 4 anos. E existe uma sociedade brasileira do quadril que é super organizada. Para você entrar na sociedade, você faz várias provas, é super rigoroso para você ter um selo de qualidade, que a gente fala. E eu faço parte da sociedade já há alguns anos e estou assumindo agora, na verdade, em 2026, 2027, a presidência da regional aqui do estado do Paraná. O propósito é qualificação, atualização profissional? Exatamente, qualificação. Pro colega médico ortopedista entrar na sociedade, ele tem que fazer sua formação completa, prestar uma prova que ele é avaliado para poder ingressar na sociedade, ser membro titular. Legal, olha só, o quadril é a segunda maior articulação do corpo. Eu achava que era a maior, mas o joelho parece que é maior do que o quadril. Sim. E é fundamental, lógico, para a nossa mobilidade e autonomia. Como é que funciona essa articulação do quadril e qual que é a importância da gente cuidar do quadril, principalmente pensando, né, num envelhecimento saudável? Sim, vou tentar explicar. Então, o quadril, na verdade, é uma articulação que a gente fala esferoide, explicando um pouquinho melhor. A gente tem o fêmur e a bacia. O fêmur, a cabeça do fêmur, é como se fosse, explicando assim, é uma bola, um soquete que a gente fala, que articula com uma superfície que é a bacia, na verdade, chamada acetábulo. E essa região é muito importante no nosso corpo humano, que liga o tronco ao membro inferior. É uma região cheia de ligamentos, tendões, cartilagem. E é uma região importantíssima para a nossa locomoção, para a nossa mobilidade, para a prática de atividades físicas. Então, devido a ter inúmeros alterações anatômicas que ocorrem na articulação, é bastante estudado. E qual que é a importância do movimento, da atividade para o quadril? Importantíssimo. O quadril, ele tem vários movimentos, né? A gente não percebe no dia a dia. Você vai sentar, você vai levantar, você vai fazer um movimento de rotação, você usa direto a articulação dos quadris. Só percebe quando está doendo, né? Exatamente. Então, muitas vezes, as patologias que a gente vai falar um pouquinho depois, além da dor, começa a limitar um pouquinho a mobilidade. Vamos já antecipar quais são as patologias que envolvem o quadril, as principais. Então, existem várias patologias, algumas já começam desde criança. Existe uma luxação congênita, que muitas vezes você, intraútero, você desenvolve um problema congênito, que você já nasce com a cabeça femoral fora da bacia. Isso cada vez hoje é mais diagnosticado precoce, você pode fazer exames intraútero ou ecografia já recém-nascido. Existem várias outras patologias que incidem na infância e adolescência, tá? Eu não vou enumerar todas, mas as mais frequentes que a gente avalia hoje são desgastes, que a gente chama de coxartrose, que basicamente é a artrose do quadril, e tem uma patologia que cada vez é mais diagnosticada, que é um problema que chama-se impacto do quadril. Impacto entre o fêmur e a bacia, que é bastante comum, a gente vai falar um pouquinho depois, nas atividades físicas. É isso que você falou do desgaste, é algo provocado por uma questão postural ou por uma atividade recorrente, ou é simplesmente algo que acontece com o passar dos anos? As causas são inúmeras, sim, Roberta, mas também é causado por alguma atividade física em excesso, por algum erro. Muitas vezes a gente vai comentar um pouquinho sobre peso, obesidade, sedentarismo, alguns fatores genéticos, mas a maior incidência ainda é na terceira idade devido a um desgaste articular pelo envelhecimento.
Quais que são os esportes, não necessariamente esportes, as atividades físicas que são mais indicadas, agora vamos falar do lado positivo, né? Para fortalecer, para preservar o quadril. Todas as atividades que você tem bastante amplitude de movimento, fortalecimento muscular são positivas, né? Então, explicando para todos ali, a parte de musculação é importantíssima, o músculo fortalecido protege as articulações, não só dos quadris, né? Atividades físicas de impacto, por exemplo, corrida, prática de algum esporte com bola, futebol, vôlei, basquete, são positivas, mas tudo você tem que fazer com cuidado. Então, você fazer em excesso, você não alongar bem, você não fortalecer, favorece um impacto excessivo e pode prejudicar o quadril no futuro. Quando a pessoa é praticante, vamos dizer lá, né? Uma pessoa que gosta de correr no parque e começa a sentir o quadril, né? Tá pegando o quadril. Como é que essa pessoa identifica se está com a postura errada ou se está usando o tênis inadequado? E como identificar que você está fazendo algo de errado com a modalidade, né? E o que pode ser feito a partir daí? Por exemplo, a corrida que muita gente pratica, corrida no parque e tudo, primeira coisa que você tem que ter o cuidado de alongar, fortalecer. Se você corre frequentemente e exagera, não alonga, não fortalece, ou corre, por exemplo, 5 km numa semana, 10 na outra, aumenta muito a distância precoce, é uma maior incidência das patologias dos quadris. É muito importante identificar qualquer dor na região do quadril, dor na virilha, dor na lateral, muitas vezes dor glúteas, podem estar relacionadas à lombar ou quadril, tem que ser examinado. E muitas vezes você observa um pouco de limitação da mobilidade. Você vai vestir uma meia, um calçado, cortar a unha do pé, se enxugar, e você percebe que tem uma certa dificuldade na mobilidade. Que dá uma sensação de encurtamento, mas na verdade pode ser uma lesão. Exatamente. Quais são, agora vamos falar assim, de quem pratica um esporte de uma forma um pouco mais intensa aí, né? Atletas ou pessoas que têm uma frequência, correm, participam de maratonas. Quais são as modalidades esportivas que mais ocasionam, para quem já tem, né, alguma coisa prévia, que mais ocasionam lesões no quadril e que daí devem ser evitadas por pessoas que têm essa propensão? Eu já vou falar de uma patologia, de um problema que é bastante diagnosticado nos últimos anos, que chama-se aquele impacto do quadril. Na verdade, o termo correto é impacto fêmoro, da cabeça femoral, acetabular, que é a parte que articula com a bacia. Isso é bem comum em jovens atletas. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui. Um paciente pratica o futebol, que no Brasil é bastante praticado. Ele joga todo dia, ele treina, pratica no final de semana. O movimento repetitivo da articulação para chutar no gol, para dar um passe longo, faz a cabeça femoral atritar na região da bacia. E isso, muitas vezes, entre a articulação do fêmur e da bacia tem uma cartilagem. E pode lesionar essa cartilagem, e muitas vezes você diagnostica bem precoce no paciente jovem. Vou até lembrar aos ouvintes que foi o problema do Guga. O Guga parou de jogar tênis por um problema no quadril desse impacto. E a gente pensa, né, imagina que o tênis, né, dá problema na parte superior, né, braço, cotovelo, e no caso dele, o quadril. Foi o quadril. O Guga, o Nadal, o jogador de futebol, eu me recordo do Kaká. Então, atletas profissionais, tanto de esportes de bola, como corredores, também esportes de artes marciais, que muitas vezes dão chute alto, Muay Thai, Karatê, Taekwondo, são bastante frequentes patologias dos quadris. Com relação à musculação, você falou sobre a importância, né, de fortalecimento aí, inclusive dessa área do quadril, mas a gente sabe que muitas pessoas fazem a musculação sem a supervisão adequada e que muita gente lesiona, especialmente com mais idade, em função dessa falta de orientação, a postura errada, o peso inadequado. Quais os cuidados com relação ao quadril, com relação aos aparelhos, às atividades mais frequentes na academia de musculação? Não, isso é muito importante. Eu observo bastante no consultório. Então, dá um exemplo aqui. Você vai começar uma academia sozinho, sem um personal ajudando ou montando a série. Tem vários aparelhos, se você não mantém a postura correta. Dá um exemplo bem frequente. O leg press, que é aquela plataforma que você faz ou sentado ou deitado, você põe uma carga excessiva, você faz um movimento de extensão e flexão. Na volta do peso, você pode aquela lesionar. Que você empurra com as pernas para cima, né? Exatamente. Isso eu vejo bastante no consultório, fazendo o movimento errado, postura inadequada ou até mesmo uma carga excessiva de fazer lesões, achando super bem intencionado em começar uma academia, mas pode ter lesões excessivas no quadril.
Com relação você fala né, da postura, do excessivo, estava lembrando de uma série de matérias que eu vi, de reportagens que eu vi há algum tempo, tratando de um problema, não aqui, foi um problema lá na Inglaterra que tem muito essa frequência, assim, esse costume da prática do yoga, que geralmente é super recomendado, né, para você melhorar a força, a flexibilidade do quadril, mas que havia uma onda, principalmente de professores de yoga com problemas de quadril, gerados pelo excesso. Na busca de tentar alcançar aquela postura, eu imagino que também na dança isso possa acontecer, a pessoa acaba exagerando na dose e lesionando de forma, às vezes, muito difícil de reverter. Essa medida aí, de até que ponto eu posso esticar, até que ponto eu posso forçar, para quem está sem uma orientação pelo próprio praticante, como perceber isso? Sim, primeiro eu quero deixar bem claro que toda atividade física é positiva, mas o yoga, por exemplo, ou até uma atividade de que você faz alongamentos excessivos, tem que ter cuidado. A articulação ela tem um certo limite pela anatomia, então movimentos forçados, você teoricamente forçar mais do que a articulação permite, pode gerar problemas a longo prazo. Eu também já vi vários pacientes de dança, ballet, dança, street dance, yoga, você ter uma hipermobilidade, o paciente acha bastante positivo, mas a hipermobilidade gera várias lesões, principalmente a longo prazo da cartilagem. O Paulo Vitor, ele é de Araucária, está escrevendo para a gente para perguntar o seguinte: bico de papagaio, dor no nervo ciático, podem estar ligados ao quadril? Então, é o diagnóstico diferencial que a gente fala. Na verdade, o osteófito, que é o bico de papagaio, é uma alteração da vértebra, normalmente mais comum na lombar, que pinça o nervo. Então, os sintomas são mais da coluna vertebral. Muitas vezes a dor irradia para o quadril, daí você tem que fazer um diagnóstico diferenciar muitas vezes a dor lombar está irradiando para o quadril ou o problema do quadril. Muitas vezes até a dor do joelho na região interna pode estar relacionada a uma irradiação por uma patologia do quadril. Você falou lá no começo sobre a questão do sobrepeso. Qual que é a influência do sobrepeso e também do sedentarismo na saúde do quadril? Perfeito. Primeiro do sobrepeso é uma coisa meio lógica. Pense você com um peso excessivo, você caminhando, você subindo e descendo escada, você fazendo uma atividade física, você joga muito mais carga na tua articulação. Então eu falo até na clínica, muitas vezes eu compare com um carro que você dá problema numa peça porque você sobrecarregou. Então é a articulação do quadril. Então você com sobrepeso, você sobrecarrega muito a articulação, já está vários e vários trabalhos científicos demonstrando que o sobrepeso aumenta a chance de artrose dos quadris no futuro. E em relação ao sedentarismo, eu comentei antes, a musculatura é muito importante, ela protege todas as articulações, é importante para a nossa coluna, para os joelhos. Então o músculo fortalecido, quando você caminha bastante, quando você está subindo e descendo uma escada, você usa mais a musculatura e protege a articulação. Então, por esse motivo que os músculos são tão importantes para as nossas articulações. Você falou sobre artrose. Explica para a gente o que é a artrose e de que forma isso afeta o quadril. Então, a artrose, para ficar bem claro, acho que muitas vezes os ouvintes confundem, a artrose é desgaste da articulação, né? Então, a gente chama no quadril de coxa artrose. Existe outro problema que chama-se osteopenia, osteoporose, que é o osso enfraquecido, que isso predispõe fratura. A artrose não é um problema diretamente da parte óssea do quadril, a coxa-artrose, é um problema da cartilagem, o amortecedor, entre aspas, que está ali na articulação. Então, aos poucos, por inúmeros motivos, ela vai desgastando, aproxima-se a cabeça femoral da bacia e começa a fazer atritos. Por isso que causa dor, por isso que causa limitação da mobilidade, existem graus até extremos de artrose do quadril, que o paciente tem muita dificuldade em andar, precisa de auxílio de muletas e andador. Ainda bem que a gente tem hoje inúmeras cirurgias que podem corrigir esse problema em casos mais graves. Vamos falar sobre as cirurgias depois do intervalo. Antes da gente ir para o intervalo, só mais uma questão que eu fico pensando aqui, que geralmente a gente ouve muito falar sobre mulheres com o avanço da idade, com problemas, dores no quadril. As mulheres sofrem mais com as lesões e doenças que afetam o quadril? Sofrem. Mais uma coisa que as mulheres ganham dos homens. As mulheres, infelizmente, pela questão hormonal, quando estão perto da menopausa ou atingem a menopausa, a queda hormonal abrupta gera uma maior facilidade nos dois problemas principais dos quadris.
na artrose, que eu já comentei, e na osteoporose. O homem pode ter, mas normalmente é mais tardio. Então é mais incidente nas mulheres. São 7 horas e 48 minutos, hora da gente fazer um intervalo rapidinho, mas a gente já volta para concluir a conversa. São 7 horas e 50 minutos. Eu estou conversando com o ortopedista, a presidente da Sociedade Brasileira do Quadril Regional Paraná, Gladstone Matioski Filho, que está falando sobre a saúde do quadril. As fraturas no quadril estão entre as mais comuns entre os idosos. Por que isso acontece? A região que eu comentei ali do fêmur, tem uma região entre a cabeça do fêmur, que articula com o quadril, e a região ali da coxa, do osso do fêmur, que a gente fala da diáfise, que é um pouco frágil. A gente chama do colo do fêmur. É uma transição ali entre o osso nosso da coxa, o fêmur, e a cabeça femoral. Então ali tem bastante questões ali. Você muitas vezes é uma região bastante frequente de osteoporose. Significa que a densidade óssea vai diminuindo no decorrer do envelhecimento. Então é uma região que acaba ficando frágil, né? Então muitas vezes até é bastante avaliado em trabalhos. Você pode ter a fratura no escorregão em casa, por isso que é importante na terceira idade você evitar subir em escadas e banquetas na cozinha, tirar tapetes que escorregam, ter maior cuidado em relação a isso. Mas existem trabalhos que mostram que você tem uma região tão fragilizada que você pode ter a fratura antes da queda, por ser uma região que o osso muitas vezes ele vai diminuindo muito a densidade óssea e fica muito frágil, e é uma região bastante comum de fraturas. E a fratura do quadril nessa região, 100% das vezes ela precisa de cirurgia, porque o paciente, se não opera, não volta a caminhar. No passado era deixado em camas, em situações de muita baixa qualidade de vida, e hoje a cirurgia é necessária para corrigir. Só para a gente entender melhor, então assim, a pessoa idosa cai e quebra o quadril, ok. Mas o contrário também acontece. A fratura acontece e daí provoca a queda? Muitas vezes o paciente sente como se fosse assim, um estralo grande, está caminhando e cai devido à fratura. Isso acontece normalmente na terceira idade devido a graus avançados da osteoporose, que também pode ser prevenido. Hoje existem exames preventivos como a densitometria óssea, várias especialidades médicas tratam a osteoporose, não só ortopedista, reumatologista, endócrino, geriatra, então é muito importante a prevenção também. Com relação aos exames preventivos e também com relação à prática de atividade, de movimento, né? Que provavelmente diminui esse risco, exatamente, né? Quais são, em geral, você falou sobre a fratura de quadril, tem que fazer a cirurgia, mas quais são as outras situações em que há indicação cirúrgica? A gente tem, eu gosto até bastante de falar sobre isso, a gente tem as cirurgias para graus mais leves de artrose, aquele impacto no esportista, que a gente pode fazer hoje uma cirurgia minimamente invasiva, que chama-se artroscopia do quadril. Basicamente, você faz 2 portais bem pequenos, igual a cirurgia por vídeo semelhante aos portais de abdômen, e você consegue lá na articulação retirar alguns impactos ósseos que formaram, dar ponto na cartilagem, tentar melhorar a anatomia do quadril por vídeo. Essa cirurgia já é feita nas últimas décadas, vem melhorando muito. A gente consegue fazer aqui em Curitiba, tem a sua indicação precisa, mas dá excelente resultado. Hoje já posso falar que ela previne uma artrose futura. E é minimamente invasiva? Minimamente invasivo. Como que tem sido essa evolução das cirurgias ortopédicas? Porque são cirurgias, para gente que não entende do assunto, né? E fica imaginando, eu imagino que é muito difícil de você tornar isso mais tecnológico, né? Porque afinal de contas você está lidando com amarrações, com ossos, como que elas têm evoluído? A cirurgia, por exemplo, de artroscopia do quadril é uma coisa bem recente, começou nos Estados Unidos no início dos anos 2000, ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Aqui a gente consegue hoje ter acesso aos materiais mais modernos, a tecnologia exatamente igual a outros países do primeiro mundo, e hoje você tem, parece, né, uma cirurgia ortopédica, mas você faz tudo minimamente invasivo, materiais delicados. Por exemplo, você vai dar um ponto na região ali próxima da cartilagem, que é na região da bacia. Hoje você usa âncoras que você consegue suturar, a gente fala, a cartilagem, bem pequenas, de 2 milímetros, absorvíveis, para reconstruir a articulação. Então é uma cirurgia que dá excelente resultado, mas é para graus de desgaste iniciais e normalmente pacientes mais jovens, não é todo mundo que pode fazer e dá bom resultado. Daí a importância do acompanhamento, né, para identificar antes. E a prótese de quadril?
A prótese começou na década de 60 na Inglaterra, ela evoluiu bastante nos últimos anos, né? Hoje eu sei que é uma pergunta que é muito frequente para mim no consultório. E a prótese quadril? Ela é um material que substitui a articulação. É um quadril, entre aspas, artificial. Ela dura quanto tempo? Hoje os materiais, vou até falar um pouquinho, elas têm liga de titânio, que é um material que permite osteointegração, explicando melhor. O material que vai na parte óssea, ele faz o osso crescer ao redor do material. Então parece semelhante a um implante dentário. Então ele acopla ao osso de uma forma que fica natural, né, semelhante à articulação. Daí você tem a cabeça protética que substitui a cabeça femoral hoje de materiais modernos, cerâmica que a gente fala, trabalhada. Então a prótese melhorou muito. Hoje o resultado dela permite o paciente em torno de 3 a 6 meses voltar a praticar atividade física, andar sem mancar nada, melhorar a mobilidade semelhante ao normal, né? E a durabilidade do material, hoje você tem próteses que nos trabalhos científicos duram 30 anos, 40 anos se bem cuidado. Então melhorou muito. A pessoa volta a praticar inclusive os esportes? Sim, eu libero os pacientes que se recuperaram bem para prática de esporte de baixo impacto, academia, natação, caminhadas com 3 meses. E 6 meses pode voltar a fazer atividade de impacto, como corrida, jogar tênis, tudo com bom senso, né? Você não vai virar um atleta profissional, mas é liberado para voltar a praticar atividade física. O que justifica precisar fazer uma prótese? Em que casos chega a esse extremo de ter que fazer a prótese? Não, excelente pergunta. A prótese ainda é super indicada no mundo todo, é uma das cirurgias mais feitas com excelente resultado nos graus de artrose grave. É quando você não tem praticamente mais cartilagem. O paciente está com muita dor, o paciente tem uma limitação de mobilidade muito grande, começa a cair muita qualidade de vida, até não importa a idade. Muitas vezes tem pacientes hoje de 50 anos, ou muitas vezes 80 anos, ela é indicada para corrigir a articulação. Tá? Com relação à recuperação, né? Porque as pessoas ficam, você fala em cirurgia ortopédica, as pessoas já ficam morrendo de medo do que vai acontecer depois. Você está contando que até é possível fazer uma prótese e depois voltar a ter as suas atividades do dia a dia, mobilidade, tudo recuperado. Quais são os cuidados para boa recuperação para quem está fazendo um tratamento ou uma cirurgia no quadril? Estou falando um pouquinho da cirurgia da prótese de quadril, que é o especialista quadril, é uma das cirurgias mais feitas. O começo você fica internado de 1 a 2 dias no hospital. Você sempre usa um auxílio para caminhar ali em torno mais ou menos de 15 a 30 dias. Pode ser uma bengala, a muleta ou andador. E você tem que restringir um pouquinho as suas atividades de longas caminhadas, atividades de impacto no primeiro mês. A partir do segundo mês você faz bastante fisioterapia, tira o auxílio, volta a caminhar. E a partir daí do terceiro mês que eu já comentei, você volta para atividades físicas de baixo impacto. Eu libero os pacientes para academia, natação, hidroginástica, pilates, que é muito bom também. Então o paciente normalmente, se ele faz uma boa recuperação muscular do terceiro ao sexto mês, ele tem um resultado excelente. Ele volta a praticar depois atividades físicas. É o que eu falo até no consultório. Muitas vezes o paciente com 6 meses da cirurgia da prótese quadril, se as outras pessoas não sabem que ele fez a cirurgia, está andando normal, a gente considera o resultado de 100%. Olha só. Bom, a gente só tem mais um minutinho, mas só para quem não tem problema, não sente dor crônica, o acompanhamento com o ortopedista deve ser feito a partir de que idade? Que nem a gente tem com o ginecologista, né, com o cardiologista, a partir de que idade e com que frequência? Perfeito. Então até a sociedade recomenda a brasileira do quadril. Então, normalmente criança, adolescente que não tem nenhum sintoma, não está sentindo dor, não está com nenhuma limitação, não é necessário. Mas normalmente a gente deveria fazer o ortopedista como faz num dentista, como faz no oftalmologista, procurar ir uma vez ao ano para fazer um exame físico, que é muito importante na nossa área. E em caso de alguma, muitas vezes não é nem a dor. Muitas vezes você vai lá, examina e vê, puxa, tem uma limitação inicial da mobilidade, tem algo diferente em relação, a gente vê muito no quadril em relação ao lado direito e esquerdo. Você faz alguns exames de imagem para identificar pequenas alterações. Quanto mais precoce, melhor o resultado. Muito obrigada por tantas informações. Um bom fim de semana. Obrigado, foi um prazer. Eu conversei com o ortopedista, presidente da Sociedade Brasileira do Quadril Regional Paraná, o Gladstone Matioski Filho. A entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, o TNews no Ar. Aos ouvintes, ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta.